Boa noite, pessoal. Estamos aqui para uma segunda-feira para nosso Happy Hour. Espero que todos estejam se conectando aos poucos. Na verdade, a ideia inicial era a gente fazer essa live a cada 15 dias, né? Até para não vocês ficarem aí meio de saco cheio de ouvir as mesmas informações ou de ver a minha cara sempre. Uma boa noite a todos. Mas só que essa semana eu acabei fazendo 3 postagens que renderam, vamos dizer assim, várias perguntas, tá? Bem interessantes, principalmente no que diz respeito a mini hip, mini prótese, tá? Infecção, que é uma complicação que a gente já conversou em algumas lives que a gente fez no grupo do Meu Quadril. E alguma coisa que eu comentei sobre o impacto fibroacetabular e artrose, enfim. Então a gente sempre a ideia sempre é criar alguns posts durante a semana. São cirurgias que eu realizo, né? São pacientes que eu vejo, que eu acho que é interessante, isso gera uma discussão. Porque a ideia dessas lives é justamente passar informações para vocês de uma forma bastante clara, tranquila, mas principalmente com a experiência que eu tenho com relação a cada tipo de cirurgia ou de complicação, ou do que eu acho mais interessante para o meu paciente, enfim. Eu já estou nessa estrada aí do quadril há quase 20 anos, apesar de não parecer, eu acho legal isso, né? Mas já estamos aí há 20 anos realizando cirurgias de quadril, né? Então a gente já começa a criar uma experiência que é bastante legal e que nos faz que nos torna possível, assim, que torna possível essa possibilidade de conversar sobre a nossa experiência. A gente estava até conversando essa semana com os outros integrantes do grupo Meu Quadril, Inácio, João, Gusmão, e como é legal, né, a gente poder, nos dias de hoje, oferecer essa possibilidade de passar aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente vê no nosso dia a dia, na nossa prática, de uma forma bastante clara aí, e ter essa receptividade de vocês. Então é muito legal. Logo, logo teremos o retorno das lives do Meu Quadril. O Gusmão está só adequando aí as possibilidades dele, tá? Porque ele está mais enrolado aí com o negócio do curso do marketing médico. Mas eu acredito que logo, logo teremos o retorno aí das lives do grupo Meu Quadril, tá? Então vamos lá. Vamos começar, como eu já disse, a gente vai iniciar pelas perguntas que foram enviadas na caixinha de perguntas que eu coloquei durante a semana. Vai ser a nossa prioridade. Quando eu estiver acabando aquilo ali, eu vou ver as perguntas que estão sendo colocadas ali, tá? Eu acho que temos que prestigiar, obviamente, quem está nos acompanhando e está mandando as perguntas, senão fica uma coisa chata. Ele manda pergunta e ninguém responde, tá? Então vamos lá. Protusão acetabular, o que é? Então eu fiz uma postagem essa semana de um caso bastante interessante no qual a cabeça do fêmur estava praticamente para dentro da bacia. Então a gente aqui pode ver um acetábulo, né? Essa aqui é a parte que a gente chama de fundo do acetábulo, tá? A cabeça do fêmur ela vai entrando por essa parede medial aqui, tá? Quando ela só encosta ali na parede, tá? Que a gente consegue ver isso bem na radiografia. Então quer dizer, para o especialista em quadril, a grande maioria dos casos, a radiografia ela resolve, vamos dizer assim, 90% dos casos, entendeu? Então é sempre importante deixar isso bem claro. Então a gente consegue ver na radiografia uma coisa chamada coxa profunda, quando a cabeça do fêmur ela tem uma certa saliência para dentro da articulação do quadril. Quando ela passa dessa parede medial e começa a fazer um defeito nessa parede, ela vai em direção à parte da pelve mesmo do paciente, né, intrapélvica, a gente chama de protrusão acetabular, tá? Porque ela vai entrando por ali. É mais comum em mulher, tem uma tendência da mulher a ser bilateral e vai limitando o movimento, ela vai travando o movimento. O grande ponto é que tem muitos pacientes que começam a limitar o movimento, não tem tanta dor, porque eles começam a se adaptar, começam a se equilibrar com aquele movimento que fica restrito e vai tocando a vida. Mas quando você tenta forçar alguma coisinha ali, ele tem dor, tá? Então, nesses casos, quando o paciente ele vê que essa limitação é muito grande, está tendo dor, qualidade de vida ruim, sobrecarregando a lombar, o joelho, alterando a biomecânica toda, porque esse é o tipo de lesão
que altera a biomecânica, a indicação é a prótese quadril, que tem alguns detalhes técnicos para realização. A gente tem que enxertar às vezes lá no fundo do acetábulo, né, onde não tem mais a parede, a gente tem que botar um enxertinho da própria cabeça do fêmur ali para jogar esse quadril para fora e restaurar a anatomia desse paciente. Então é uma cirurgia muito legal de se fazer. A protusão mais, né, a mais severa, ela é muito legal de fazer mesmo. Tecnicamente ela demanda uma experiência para o cirurgião com uma osteotomia in situ, que a gente chama, né, que não consegue tirar a cabeça do lugar, luxar. É muito legal mesmo. Eu gosto muito de fazer esse tipo de cirurgia. Eu tenho uma osteonecrose com 15%. Eu vou antes de mais nada, agradecer a todo mundo, tá? Boa noite a todo mundo. Às vezes é difícil eu ficar lendo aqui, mas boa noite a todos. Muito obrigado mais uma vez pela audiência. Audiência não, né? Pelo fato de a gente estar podendo trocar essas informações, essas ideias aqui. Eu tenho uma osteonecrose de 15%. É caso cirúrgico mesmo com labrum normal? Na verdade, são duas patologias totalmente diferentes, né? A osteonecrose é uma doença da cabeça femoral. É uma morte do osso logo abaixo da cartilagem, tá? Que quando ocorre numa fase um pouquinho mais tardia, ocorre o desabamento, né? O colapso dessa cartilagem. Isso vai proporcionar uma artrose, uma lesão dessa articulação para um processo degenerativo, tá? Então a osteonecrose é uma doença normalmente da cabeça femoral. Ah, Bruno, mas existe osteonecrose em outras regiões? Existe osteonecrose na cabeça humeral, no joelho, enfim, mas a mais comum é a do quadril e infelizmente ela tem uma repercussão muito complexa e muitas vezes negativa para essa articulação. Por isso que não só na minha opinião, mas de todo o grupo Meu Quadril, a osteonecrose para a gente ela funciona como se fosse uma fratura de colo de fêmur. Principalmente, obviamente, nos casos que não tem colapso, porque é a nossa tentativa de salvar essa articulação, tá? Em alguns casos a gente vê, tanto na radiografia como no laudo de tomografia, ressonância, uma coisinha chamada fratura subcondral. Não há colapso ainda, mas já aparece esse sinalzinho da fratura subcondral. Isso aí, na verdade, é o que a gente chama de borderline, ela está em cima do muro ali. Se a gente ainda quer preservar essa articulação, esse é o momento limite que a gente tem para fazer um procedimento da foragem, da descompressão naquela região. Normalmente eu associo a terapia biológica sempre nos casos que eu realizo a foragem, tá? E tentar salvar essa articulação. Caso, infelizmente, porque nesses casos é mais complexo, né? Mas infelizmente esse paciente ele evolui para um colapso da articulação e isso vem acompanhado de dor, de limitação, pode ser que a gente tenha que fazer uma cirurgia que é a cirurgia da prótese do quadril. Isso é 100%? Não, não é 100%, tá? Por quê? Eu quero sempre deixar claro, medicina não é uma ciência exata, tá? Então não tem como a gente chegar para o paciente e falar assim, olha, você vai fazer isso que vai dar isso. Nós temos na literatura, nós temos a nossa experiência que diz que 90 e poucos % dos casos vão evoluir de forma satisfatória, tá? Eu tenho muitos casos de pacientes com osteonecrose, com colapso, já com um pouco de artrose na articulação, que não tem uma dor, não tem uma limitação tão grande e que eu acabo não indicando a cirurgia de prótese. Porque, na minha opinião, a cirurgia de prótese ela tem uma indicação clínica muito mais do que radiográfica, tá? É por isso que às vezes a gente recebe mensagens, tanto aqui pelo Insta, no Face, no próprio site, um laudo de imagem. Eu até postei isso aqui essa semana. Laudo de imagem é exame complementar, não quer dizer nada. Sem eu examinar o paciente, colher uma história legal, deixar o paciente falar e pegar alguns detalhes ali da história que podem ser super interessantes, que muitas vezes ninguém ouve, né? Que só quer preencher papelzinho para dar entrada no plano, essas coisas, né? O convênio, né? Enfim, e ver as imagens. Eu falo para os meus pacientes o seguinte, eu não vejo laudo, porque se o colega erra o laudo, eu erro o diagnóstico, tá? Então, na minha opinião, doutor laudo é complicado, porque a gente já viu coisas aí acontecendo muito complexas por causa de laudo, tá? Então tem que examinar o paciente, tem que usar a tua própria experiência para definir isso aí. Isso eu acho mais interessante, tá? Então, na verdade, o OL de 15% é caso cirúrgico, sim, na minha opinião, principalmente se não tem colapso. Se não tem colapso, cara, você está na fase melhor possível. Sem colapso, sem fratura subcondral, com só 15% de acometimento,
que é, na minha opinião, um percentual de acometimento muito baixo, cara, é um momento ideal para se fazer a foragem com terapia biológica. Enfim, tem alguns colegas que não realizam, não acreditam, enfim, são outras coisas, mas tem que fazer o procedimento. Se já tiver colapso, já tiver fratura subcondral, isso gera uma discussão com o teu médico, porque muitas vezes se faz o procedimento, por exemplo, com a fratura subcondral, e algum tempo depois isso pode evoluir para colapso. E aí a relação médico-paciente tem que estar muito clara, muito transparente, para que eu passe, não, ele fez aquele procedimento em mim e não resolveu nada. Mas isso tem que ser conversado antes. Então eu sempre falo para o meu paciente assim, eu estou tentando preservar a tua articulação, mas caso aconteça um colapso, pode ser que a gente tenha que mudar o caminho. Medicina não é a ciência exata, e eu falo para vocês com muita tranquilidade. Eu, toda semana, atendo pelo menos 2, 3 casos de pacientes com osteonecrose. Sempre, tá? Então, a osteonecrose é uma doença muito complexa no que diz respeito a variáveis clínicas. Do nada a coisa pode acontecer. Tem até uma pergunta aqui que é interessante, que o secretário me mandou, que está aqui na lista, né? Que é justamente isso. Do nada o paciente está bem, está tranquilo, de repente ele começa a sentir uma dor no quadril, tudo mudou. Então a coisa muda de uma hora para outra. Então o paciente ele tem que entender isso, sabe? O médico, obviamente, como cirurgião, como especialista, tem que saber falar isso aí, tem que saber explicar isso para o paciente. Eu sempre falo com meus pacientes o seguinte, dá uma olhada no meu site, dá uma olhada no site dos amigos do meu quadril, veja nossas lives. O paciente tem que entender o que está acontecendo com ele. Acabou aquele negócio do paciente chegar no meu consultório e falar assim, doutor, eu ia fazer uma prótese, mas decidi não fazer e vim aqui com o senhor. Aí eu pergunto assim, mas por que você ia fazer a prótese? Porque ele disse que eu tinha um problema no quadril. Qual o problema? O paciente não sabe por que ia botar prótese. Ele não sabe nem qual prótese que ele ia botar. Ele não discute isso com o médico. O médico chegou lá, viu o laudo, preencheu um papelzinho do plano, ganhou a consulta e mandou sabe? Eu sei lá, eu acho muito complicado isso. E muito complicado ainda mais. Relação médico-paciente, ela tem que ser muito forte, muito transparente, muito aberta, principalmente quando as coisas vão mal, né? A gente vê sempre assim, não, tá tudo ótimo, minha cirurgia foi um sucesso. E quando não vai? Quando tem uma complicação? Então a relação médico-paciente ela tem que ser muito assim. E infelizmente eu pego muitos pacientes que operaram com outros colegas, tiveram algum tipo de alteração e no pós-operatório não sentiram a vontade de conversar isso com o médico. Por quê? Porque não houve não foi estabelecida uma relação médico-paciente importante, clara no pré-operatório. Então, por favor, independente do médico que vocês tenham aí para operar, seja do plano, não seja do plano, enfim, essas coisas de plano, enfim, vejam a relação médico-paciente, vejam o pré-op dele, vejam o pós-op dele. Eu falo isso toda vez. Toda semana eu pego o paciente. Doutor, é porque num pós-operatório ele não foi me ver. No pós-operatório eu tinha uma pergunta para ele, ele não me mandava marcar com a minha secretária. Não pode ser assim, eu não sei, sabe? Mas aí cada paciente sabe o que é melhor para a vida dele, né? Porque na verdade a gente está falando de uma coisa que pode mudar a tua vida, né? É como se fosse um casamento, né? Tu vai casar com a mulher errada ou com o homem errado, então é mais ou menos a mesma coisa. Enfim. Com relação à prótese mini hip, aquela prótesezinha pequenininha, existem trabalhos de longo prazo? Bom, essa pergunta eu achei muito legal, mas muito legal mesmo, porque a gente sempre tenta mostrar o que está sendo feito de novo lá fora, enfim, e é uma prótese interessante, tá? As pessoas acham, eu vou colocar uma prótesezinha pequenininha no meu quadril, coisa bonitinha, enfim, né? Fala assim, é linda, né? Eu queria ter uma mini hip dessa. Quando eu postei, o que eu recebi de fato é justamente isso. Mas é importante deixar claro o seguinte, assim como eu falo para resurface, para prótese de recapeamento, na minha opinião, a prótese mini hip não é para todo mundo, tá? Essa é a minha opinião, tá? Segundo ponto, os trabalhos que tem na literatura são trabalhos, na minha opinião, de curto e médio prazo. O trabalho que eu li, que teve o maior segmento, foi de 10 anos, tá? É um trabalho bastante interessante, foi de 10 anos, e que ele mostrou, obviamente, que não houve diferença estatística entre a prótese não convencional, a prótese normal, que a gente faz normalmente, e a prótese mini hip, tá? A grande ideia justamente é você diminuir
a alteração da área proximal do fêmur, que a gente chama metáfise, porque ela fica mais alocada, né? Essa prótese ela fica mais no colo do fêmur, tá? Então, na minha opinião, pacientes que têm colo varo, colo varo que eu digo o seguinte, a gente tem um ângulo normal entre o colo e o nosso fêmur, que tem que ter em torno de 125, 130 graus. Quando o cabeça do fêmur é muito assim, tem pacientes meus que eu já falei isso vão se lembrar. Quando a cabecinha do fêmur é muito para cima, a gente chama de valgo. Quando ele é muito para baixo, assim, a gente chama de varo, porque esse ângulo ele fica mais perto do 90 e quanto mais para perto de 180, fica o valgo, tá? Quando o paciente tem um ângulo para baixo, que a gente chama de varo, isso altera o nível do corte do fêmur, da cabecinha do fêmur, para a gente preparar isso aí. E isso pode levar a problema de fixação e soltura precoce dessa prótese. Primeiro ponto. Segundo ponto, paciente que tem displasia, que tem alterações da versão acetabular, porque olha um pouco, a gente chama de antiversão, ela olha mais para frente, esse canal femoral, né? Essa biomecânica femoral, pode determinar um falso trajeto da colocação dessa haste, tá? Além disso, ela tem uns detalhezinhos técnicos com relação ao nível de corte desse colo femoral, quando a gente destaca a cabeça, né? Pra gente lembrar bem isso aqui, ó. Eu gosto de mostrar as coisas todas. Espera aí que o cirurgião de quadril sempre tem isso aqui. Então a gente faz um cortezinho no colo do fêmur, né? Pra gente poder tirar a nossa cabecinha do fêmur, porque essa cabeça do fêmur é o que está doente. Então esse corte aqui, por exemplo, ele não pode ser baixo como está aqui. Ele tem que ser mais alto e ele tem que ter um ângulo, uma inclinação específica. Se for mais para cá ou mais para cá, isso pode levar à falha da prótese. Então não é apenas, eu vi o fornecedor, me levou, não sei o que, vou colocar. Não é assim. Na minha opinião, a coisa tem que ser muito bem estudada, tem que ter um treinamento, porque quando a gente está fazendo isso, a gente está lidando com um ser humano que está com uma perspectiva de retomada de qualidade de vida, tá? Então, eu coloquei aquela prótese para a gente gerar uma discussão, essa era a ideia, sabe? Eu acho a prótese interessante, a ideia da prótese interessante, não é para todo mundo, essa é a minha opinião. Assim como a prótese de recapeamento, assim como a prótese grande, de cabeça grande metal, a gente vê alguns problemas com relação a isso. Só quem fez revisão de resurface de metal vai concordar comigo. Quem não fez ainda pode falar, não, mas a prótese tem um arco de movimento maravilhoso. Quando você fizer a primeira, ou quando você, infelizmente, estiver à frente desse paciente, vai perceber o quanto é complexo, muito complexo, tá? Então, são coisas que geram discussão. Eu acho uma prótese muito legal, eu acho sim que vai ter uma sobrevida bem interessante, a dinâmica dela é muito interessante, a dinâmica óssea, né, a biomecânica ali é bem legal. Eu só acho que ela é muito técnica e não é para todo mundo. Essa é a minha opinião, tá? Mas eu tenho vontade de fazer sim, tá? Eu só tenho que, obviamente, esperar o paciente ideal para fazer isso aí, porque, como eu disse, não é para todo mundo, tá? Então vamos lá. Eu tenho impacto femoroacetabular bilateral, cisto subcondral. Cisto subcondral é um cistinho que fica logo embaixo da cartilagem, tá? Às vezes vocês vão ver isso nos laudos. Normalmente, o cisto subcondral, ele nos diz que está havendo uma lesão dessa cartilagem, quando está muito perto dessa cartilagem, uma lesão dessa cartilagem, e essa lesão tende a ser profunda, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que ficar a par, tá? Quando ela está muito perto da cartilagem. Aí eu digo, eu não posso me basear num laudo, eu tenho que ver a imagem, né? 23 anos, extremamente jovem, tem o dobro da idade dele quase. Espaço articular mantido, olha só que informações interessantes ele me passou. E assintomático, quer dizer, ele não sente dor, tá? E aí ele me pergunta, eu faria vídeo ou prótese? Bom, eu acho o seguinte, com esses dados aqui, ainda mais num paciente assintomático, nessa faixa etária, minha opinião, tem sempre tentar preservar a articulação. E um dado que me fala a favor é o espaço articular estar mantido, quer dizer, não há sinais, apesar do cisto, de uma degeneração em curso dessa articulação, tá? Então, essa vídeo ela pode ser realizada
os dois lados de forma simultânea, ou um lado uma vez, depois o outro lado, tá? Isso não há contraindicação nenhuma. A gente pode fazer vídeo bilateral, prótese bilateral, vídeo de um lado e prótese do outro, prótese de um lado e foragem do outro, não tem nenhum problema, tá? A grande questão aí, que eu acho, é o seguinte: com a presença desse cisto subcondral, faria essa artroscopia do quadril associada à terapia viscobiológica. Então, a gente tem umas técnicas que a gente coloca dentro desse cisto que pode ajudar a trabalhar essa questão nesse cisto subcondral. Uma outra coisa que é interessante também é que quando a gente já parte do princípio que pode ter uma lesão de cartilagem profunda e nós queremos preservar essa articulação, existe uma possibilidade de se utilizar umas membranas de colágeno, tá? Que a gente já tem aqui no Brasil disponível, tá? Não é uma técnica tão fácil, mas é totalmente possível de ser realizada. E a gente coloca essa membrana de colágeno naquela área do defeito ali, tá? Lá fora se faz essa membrana de colágeno, para vocês terem uma noção, embebida com célula-tronco, que eu acho uma coisa muito legal, muito interessante, e é umas técnicas de terapia viscobiológica que a gente tem. Então a gente tenta, obviamente, incrementar ali a área de lesão da cartilagem para que haja um crescimento daquela cartilagem naquela região. Sabe o que acontece? Muitas vezes quando você fala isso para um paciente, aí ele vai no outro médico, começa a falar: isso aí não sai para nada, vai colocar essa membrana, vai sair, enfim, essas coisas. Eu prefiro ir ali e fazer um monte de furinho, tá? Porque ali vai crescer uma cartilagem ali. Então a primeira coisa, o nome dessa técnica se chama microfratura. A gente faz uns furinhos, tem uma técnica para se fazer, uma profundidade para a gente fazer, enfim. Mas só que ela tem um limite de tamanho para a gente fazer, tá? Ela tem um limite ali, a gente não pode fazer em lesões muito grandes, tá? Um outro ponto é o seguinte: o que a gente quer com a microfratura? É o quê? É que células-tronco, por esses pertuitos que nós estamos fazendo, cheguem ali. Essa é a ideia. Então, se a gente tem a possibilidade de associar uma terapia viscobiológica a mais naquela região, a gente pode incrementar a resposta, tá? Uma outra coisa que é super importante é o seguinte: quando a gente faz a técnica da microfratura, que são esses furinhos ali, a gente vai criar uma coisa chamada fibrocartilagem, que não é igual à tua cartilagem normal, tá? Então essa cartilagem ela não tem a capacidade de resposta à carga como se tem a cartilagem normal. Então isso é uma coisa que infelizmente no curto prazo a gente pode ficar satisfeito com a realização da microfratura, mas que a médio e longo prazo pode evoluir para um processo degenerativo daquela articulação. Então as lesões de cartilagem, na minha opinião, elas determinam um fator que vai levar, né, que a gente chama de fator prognóstico, que pode levar essa articulação para um processo degenerativo, tá? Então, a gente pode tratar o impacto, fazer a plástica ali do colo do fêmur, tratar a lesão do labro, tratar essa cartilagem com a microfratura, enfim, mas o que vai dar prognóstico é a cartilagem, o estado dessa cartilagem. E infelizmente, exame de ressonância não é 100% para me dizer a extensão nem a localização dessa lesão de cartilagem, tá? Então, às vezes, lesões de cartilagem grau 2 podem não parecer numa ressonância. Muitas vezes a gente faz artroscopia, quando a gente faz a tração, a gente vê aquela lesão de cartilagem ali. Eu vou colocar um vídeo de um paciente que eu fiz recentemente, uma artroscopia para necrose, e vocês vão ver como como a cartilagem estava toda degenerada, toda cheia com aqueles fiapos de roupa, sabe? É aquilo ali que a gente vê. Então, mesmo não aparecendo na ressonância. Então, laudo de exame não quer dizer nada, imagem não quer dizer nada. Tem que ter a experiência do cirurgião e exame clínico com anamnese, tá? Mesmo pacientes assintomáticos podem ter lesões de cartilagem profunda. É isso que eu gosto de deixar bem claro. E esse cisto subcondral, na minha opinião, a indicação é cirúrgica, tá? Infecção após 2 anos de prótese, é possível? Infelizmente, sim. Eu vou pegar já algumas perguntas que tinham aqui. É o seguinte: infecção, na minha opinião, na nossa opinião do grupo, é a pior complicação que uma cirurgia de prótese pode ter, tá? Nós temos outras como lesão neurovascular, antilesão do ciático, luxação, que é a prótese sair do lugar,
trombose, que é uma intercorrência clínica no pós-operatório, uma perna ficar muito mais longa que a outra, que a gente chama de dismetria dos membros, né? Paciente com uma dor residual na articulação, principalmente por causa do tendão do psoas ou do reto femoral, enfim, soltura, tem várias complicações. Mas na minha opinião, infecção é a pior. E por que isso? Porque a infecção, dependendo da evolução desse quadro infeccioso, ele pode levar a uma soltura da prótese ou a necessidade de uma troca da prótese, tá? E ela pode ser dividida, vamos dizer assim, de forma bem geral. Isso aqui não é aula para residente de ortopedia, não é nada. Isso aqui é uma conversa. A gente pode dizer que a infecção ela pode acontecer de forma aguda. Por exemplo, o paciente operou, tá? E evoluiu com hematoma no pós-operatório. Hematoma é aquele sanguinho que fica saindo da ferida, né? E o paciente fica drenando, aquilo ali não para. Aquilo ali, muito tempo depois, pode ser um determinante para aparecer uma infecção ali. Porque o hematoma a gente chama de caldo de cultura. Aquilo ali pode criar um ambiente favorável ao crescimento de algumas bactérias, tá? E que quando o paciente tem uma alteração da imunidade, no futuro, isso aí pode ser uma causa de infecção. A gente sempre pergunta isso na nossa anamnese, no nosso questionamento. Pô, como você operou? Como é que foi o pós-operatório? Você teve hematoma? Você ficou saindo secreção por muito tempo ali? Ah, doutor, não, eu fiquei 2 dias, 3 dias, secou. Ih, doutor, fiquei uns 6, 7 dias, aí depois aumentou, depois piorou, aí depois ficou... É assim que acontece. Um outro ponto também que a gente vê é como é que cicatrizou a ferida operatória. Tem aquelas feridas operatórias que começam a cicatrizar e começa a ficar muito vermelha ao redor, tá? Na maioria dos casos, isso é uma reação aos pontos, porque a gente se dá ponto com nylon. E aí o nylon ele faz uma reação de corpo estranho, né? O organismo ele não entende que aquele fio ali tem que ficar com ele. Então ele começa a ficar vermelhinho ali para sair, para a gente tirar aquele ponto. O que acontece na prática é que normalmente depois que a gente tira isso aí, os pontos, aquilo ali melhora. Só que em alguns casos aquilo ali não melhora. E aquilo ali sim pode ser uma infecção superficial. Então tem que ficar de olho na ferida operatória. Por isso que a gente sempre conversa que a cirurgia ela não termina quando a gente coloca a prótese. O cuidado com a ferida operatória é super importante, tá? As pessoas às vezes, eu sempre falo isso, né? Não dão tanto valor ao enfermeiro no pós-operatório, não dão tanto valor aos curativos de pós-operatório, não dão tanto valor ao fisioterapeuta no pós-operatório. Acho que só a cirurgia é o importante. Não, tudo é um complexo, tudo é importante, tá? Então esse cuidado na ferida operatória e pode ser um determinante para a infecção aguda pós a cirurgia de prótese. E na minha opinião, infecção aguda é indicação de reabordagem. Se eu parto do princípio que a ferida operatória está vermelha, está com uma alteração ali, que pode ter uma secreção naquela região, na maioria dos casos, eu levo meu paciente para o centro cirúrgico e faço o que a gente chama de curativo cirúrgico. Abro novamente aquilo ali, lavo aquela região, faço uma limpeza das áreas que eu acho suspeitas, tá? E fecho novamente e colho o material para cultura e na maioria dos casos a gente entra com antibiótico. Eu vejo em muitos casos, infecções até um pouco mais profundas, tudo é antibiótico. Ah, não, vai tomar esse antibiótico aqui. O paciente chega assim, eu tomei esse antibiótico, não resolveu. Aí depois tomei antibiótico, não resolveu. E agora eu estou assim. Antibiótico, ele só deve ser utilizado se vocês têm certeza que a infecção é superficial. Porque se essa infecção atingir a prótese, pode comprometer o resultado final, vamos dizer assim. Pode comprometer esse desfecho, tá? Então, essa infecção, quando ela é mal tratada ou tratada de forma, vamos dizer assim, subestimada, vamos pensar assim. Então, eu tenho uma infecção ali, não, isso é superficial, toma antibiótico. O paciente vai tomar antibiótico 14 dias. Aí melhora aquilo ali. Só que a infecção está vindo lá de dentro, tá? E aí aquela infecção, o que ela faz? Ela cola na prótese. O colo da prótese, normalmente, ele é feito de metal, assim, ó, tá? E isso aqui normalmente está para dentro do osso, né? Isso aqui fica a parte de fora, onde entra a cabeça aqui. Só que essa área de metal, ou titânio, ou as ligas metálicas, elas atraem a bactéria. Essa bactéria, ela chega ali, ela começa a colar ali, e não tem antibiótico que chegue ali,
Não tem antibiótico que chega ali. É uma coisa que vocês vão ouvir falar, chama-se biofilme. Tá? Então o biofilme nada mais é do que uma junção dessas bactérias nessa região que fica colada na prótese, ela fica ali. Tá? Então existem algumas substâncias que a gente pode lavar essa ferida na fase aguda, tá? A Daniela, que é a nossa enfermeira, orienta isso pra gente, como é que a gente pode fazer isso aí na fase aguda para tirar esse biofilme, tá? Mas quando já passa um certo tempo, na minha opinião, a partir de 3 semanas, infelizmente, em muitos casos, nós temos que trocar essa prótese. Tá? E esse é o mesmo tratamento que se tem quando a infecção vem 3 anos depois, como a paciente botou aqui, 4 anos depois, que a infecção normalmente ela vem pelo sangue. Ela não é decorrente da cirurgia, não é porque tem uma ferida operatória ali, mas ela vem pelo sangue. Por exemplo, é muito comum um paciente, por exemplo, tem prótese de quadril, tá com abscesso no dente. Ele vai no dentista, o dentista não faz uma profilaxia, não entra com antibiótico pré nem pós, tá? Ou só faz no pós, manipula aquilo ali. Quando ele manipula aquilo ali, aquela infecção entra na corrente sanguínea e pode ir lá para a prótese e se alojar. Aí ela vai dar infecção na hora? Não, pode ser que não. Pode ser que ela fique tranquila, depende da imunidade do paciente. Mas às vezes, algum tempo depois, por algum motivo, esse paciente cai a imunidade dele, não só do ponto de vista físico, às vezes do ponto de vista mental mesmo, teve alguma perda na família, alguma coisa ruim aconteceu, esse paciente ele entra num quadro depressivo, isso gera uma alteração de imunidade. E aí pode desencadear o processo infeccioso. Então todo paciente que opera comigo, eu falo assim, ó, se você for no dentista, se tiver alguma coisa, tem que avisar para ele se tem prótese. Porque tem que fazer antibiótico terapia profilática. Mesma coisa, mulheres vão fazer unha, tá? E vão lá ver aqueles negócios lá de cutícula, aquelas coisas, né? Infecta aquilo ali. Aquela infecção ali, quando não tratada de forma adequada, ela pode gerar bactéria para o sangue e chegar na nossa prótese. Uma erisipela, que é uma infecção de pele, né? Quantas vezes a gente vê piscada de mosquito, você não trata com coçando, a unha toda suja, faz uma infecção ali, um furúnculo, enfim, outro tipo de lesão, né? Então isso pode levar à infecção. Toda vez então vai acontecer isso? Não quer dizer que vai acontecer, mas é que se você tiver uma alteração da tua imunidade, isso pode acontecer independente do tempo. Isso é um alerta. Todo paciente com prótese tem que ter esses cuidados, tá? Por isso que eu digo, infecção é uma coisa que não dá para se brincar, não dá para se brincar mesmo. A gente vê alguns posts lá no Face, eu fico principalmente, eu operei tem, sei lá, 10 dias, minha ferida tá assim, aí bota a foto toda vermelha, já saindo secreção, sabe, quente, você vê que tá quente ao redor ali, né? E ela tá querendo discutir isso no grupo do Facebook. Ela tem que voltar rapidamente no médico dela. Entendeu? Essas coisas não dá para ficar levando. O que vocês acham que eu tenho que fazer? O que vocês acham que eu tenho que tomar? Pelo amor de Deus. Sabe? Às vezes é difícil, como é que eu vou te explicar? Da complexidade desse caso da infecção. A infecção é uma complicação muito ruim para o paciente, muito ruim mesmo. É por isso que eu sou muito chato com infecção, mas muito chato mesmo. Tá? Então tem protocolo pré-operatório, a cicatriz no pós-operatório, a cirurgia tem que ser rápida, sabe? Se é uma de CTI, eu não gosto de CTI, todo mundo, eu operei quadril, tem que ir pro CTI, não tem que ir nada, tem que ir se tiver uma indicação clínica, entendeu? Se tiver alguma alteração que justifique, porque não tem nada disso, entendeu? O paciente tem que ficar o menor tempo possível no hospital, sim, o paciente tem que andar no mesmo dia para movimentar essa musculatura, para não formar hematoma, para revascularizar aquela região, tá? Tem que fazer antibiótico terapia profilática, tem que ter cuidado no pós-operatório com essa ferida operatória, sim. Se não vai utilizar um curativo de longa permanência, tem que seguir as orientações da enfermeira como se faz esse curativo. Curativo não é passar gazezinho com álcool e fechar com micropore e gase, não é isso, sabe? Às vezes não se dá valor a essas informações, sabe? E aí quando tem o problema da infecção, às vezes não tem como voltar atrás, tá? O negócio de infecção é uma coisa complicada. Então, quando tem infecção, usa-se a prótese cimentada? Então vamos lá, essa é uma outra questão aqui que eu achei bastante interessante, é o seguinte. Quando você tem um quadro de infecção, tá, e você tem que trocar a prótese, que na minha opinião, a partir de 3, 4 semanas depois da cirurgia da prótese primária,
Se tiver quadro de infecção. Você pode até tentar lavar uma vez com substâncias específicas que a nossa enfermeira orienta, mas a chance de a gente ter que trocar aquela prótese é muito grande por causa desse biofilme que eu expliquei para vocês, tá? Então, existem duas escolas para isso aí, tá? A primeira delas é a chamada revisão em um tempo, tá? O que é isso? Tira-se aquela prótese, tanto do acetábulo quanto do fêmur, tá? Porque justamente tem o biofilme ali, tá? E coloca-se, faz outra prótese primária, como se fosse uma prótese normal, tá? Então, essa é chamada revisão em primeiro tempo. A partir do princípio que ele limpa bem aquilo ali, desbrida bem aquilo ali, né? Lava bem aquilo ali e bota uma prótese ali, zero bala, que não tem biofilme, tá? Essa é a chamada revisão em um tempo só, tá? Alguns autores, alguns colegas realizam esse tipo de cirurgia e falam que às vezes o germe não é muito virulento, enfim, não é muito agressivo, eu prefiro fazer isso. Depende muito da história do paciente, como é que eu vejo o aspecto na hora, enfim. Minha opinião, eu não gosto. Tá? A gente tem, tanto lá no HTO da Nolendu como aqui fora, eu sempre oriento meus residentes, os próprios staffs do grupo, revisão para mim é em 2 tempos. Como é que funciona isso? Então, a partir de 3, 4 semanas, eu vou ter que tirar essa prótese, tá? Se é uma infecção mais leve, às vezes eu tento lavar aquilo ali com as orientações. Se for uma infecção mais complexa, eu vou retirar aquela prótese, colocar uma prótese de cimento com antibiótico tanto no acetábulo quanto no fêmur, tá? Que a gente chama de espaçador. Vamos pensar o seguinte, como é que é espaçador? Quando vocês têm um problema no dente, vocês têm uma obturação. Aí vocês foram no dentista e isso aqui, a obturação está infiltrada, né? Como eles falam, né? Aí você tira a obturação, só que ela vê que tem uma infecção ali. Ela não bota aquela outra obturação na hora. Ela, num segundo tempo, ela faz isso. O que ela bota ali? Um curativo. Ela fala, olha, você vai ficar com um curativo aqui um pouquinho de tempo, às vezes 2 semanas, enfim, ela determina, e depois a gente vai trocar, fazer a obturação aí. Então é assim que a gente faz no quadril, tá? Essa é a minha opinião. Então eu retiro aquilo ali e boto esse tipo de prótese. Essa é uma prótese, sim, cimentada, tanto no acetábulo quanto no fêmur. Só que a diferença para uma prótese cimentada normal, que a gente faz como primária, é que essa prótese, ela é, entre aspas, vamos dizer assim, mal cimentada. Por quê? Porque a prótese espaçador, ela pode ficar ali de 6 meses até 1 ano naquela articulação. Vai depender do germe que nós vamos isolar durante a cirurgia. Esse negócio de, eu fiz uma biópsia e deu isso, não serve para nada. Não serve para nada. Eu colhi material da secreção da fila operatória e cresceu esse germe, não serve para nada. Tem que ter fragmento ósseo, tem que ter fragmento lá de dentro, tá? Então, olha só, tudo aqui é minha opinião, tá? Para mim não serve para nada, entendeu? É só isso. E aí, você pode ficar de 6 meses a 2 anos, depois que você colheu esse material durante a cirurgia, e aí você troca esse espaçador por outra prótese, como se fosse uma prótese definitiva, para ser uma prótese definitiva, tá? O paciente, ele pode caminhar com esse espaçador? Pode. Esse paciente, ele tem, eu já estou pegando algumas perguntas que já foram feitas. Ele tem movimento nessa articulação do quadril com esse espaçador? Sim, porque é como se fosse uma prótese, só que é uma prótese quadril cimentada. Tá? Só que ela não é cimentada da forma como a gente faz a técnica de cimentação. Ela é uma prótese mal cimentada para que seja fácil a gente retirar essa prótese depois. Tá? Então, sim, me perguntaram aqui, se não for feita uma boa limpeza, sim, não é só botar a prótese, tem que fazer limpeza, desbridamento, fistulectomia, quando tem a fístula, tem que tirar essa fístula de lá. Não é só trocar a prótese, entendeu? A cirurgia é complexa, entendeu? A cirurgia tem que ter uma experiência do que pode, tem que tirar mesmo, ressecar, não é assim tão simples. Às vezes o osso, às vezes em parte está morto, você tem que retirar aquele osso, sabe? Mas essa é a minha opinião, entendeu? E ela pode ficar até de 6 meses a 1 ano. Eu tive paciente que já ficou 2 anos com a prótese espaçador, tá? E aí vai e depois troca pela prótese definitiva, tá? Quanto tempo para ter mobilidade após a cirurgia de prótese? Cara, olha só, tudo depende. Eu sempre digo que cada paciente responde de uma forma. Não tem uma. Não, esse paciente ele operou agora, daqui a 4 semanas ele vai estar fazendo a cadeira abdutora, daqui a 6 semanas ele vai estar correndo na praia. Não é assim. Cada paciente tem uma memória muscular,
Cada paciente tem uma história de estresse muscular, de incentivo muscular. Cada paciente tem alterações hormonais que podem justificar essa resposta muscular. Tem mulheres, por exemplo, que mesmo não estando na menopausa, tem uma diminuição de testosterona, que isso atua, como ela vai responder com relação à tua resposta muscular, ganho de massa muscular, enfim, uma série de coisas, entendeu? Então, a gente tem que ter esse entendimento. Mas na prática, na visão geral, o que a gente vê é que a partir, como eu libero meu paciente para musculação a partir de 4, 6 semanas, normalmente a partir disso ele já começa a ganhar um movimento legal, entendeu? E tudo depende do paciente, da flexibilidade. Tem paciente que fala assim, doutor, eu acho que eu não vou ganhar isso não, porque eu era duro antes. Meu outro quadril que não tem artrose já é duro. Já tem uma limitação de arco meio encurtado, como a gente chama, né? Ele não vai ganhar no outro. Então a coisa é muito individual, sabe? Infecção após muito tempo de prótese, como evitar? Essa aí é outra, é mais ou menos aquilo que a gente conversou. Então tem que ter esse entendimento que qualquer infecção que esteja acontecendo na sua pele, no seu dente, qualquer outro local, tem que ser rapidamente avaliado e tratado de forma adequada para que isso não caia na corrente sanguínea. Além disso, você tem que ter uma alimentação adequada, um sono adequado, uma dieta adequada, para que a sua imunidade esteja bem. Então, mente sã, corpo são. Então, vários detalhes, tá, que a gente tem que ver. Mesmo caindo na corrente sanguínea, nós temos anticorpos no nosso organismo. Nem toda bactéria que cai na corrente sanguínea vai chegar na prótese. Nós temos defesa, nós temos imunidade. Mas para nós termos imunidade, nós temos que ter o quê? Temos que tratar o nosso corpo, né? Nós temos que dar para o nosso corpo subsídios para que ele tenha ali os soldados para enfrentar essa bactéria quando chega lá dentro, né? Não é toda infecção que vai chegar na prótese, tá? Isso depende de um fator chamado imunidade. Isso é bastante importante a gente comentar. Quais os sintomas quando o quadril tem colapso? Na verdade, uma das causas de dor nos pacientes com osteonecrose é quando ela colapsa. Quando ela colapsa, altera a anatomia ali, o paciente pode ter dor, tá? Ou na área inicial de necrose. Afundamento da haste. Isso ocorre? Ocorre. Na verdade, isso é uma das complicações da prótese não cimentada. Então, tem alguns colegas que têm medo de botar a prótese não cimentada por dois motivos. Porque a prótese não cimentada ela pode dar dois problemas. Um deles é que isso normalmente não acontece na prótese cimentada. O Gusmão sempre fala isso, né? Mas eu e o Inácio, a gente gosta muito de fazer prótese não cimentada, já faz isso há muito tempo, então é diferente. Mas a prótese não cimentada, quando você tenta forçar um pouco a barra para colocar dentro do canal femoral, você pode fazer uma fratura periprotética, tá? E aí quem não tem muita experiência, às vezes tem medo de, eu não sei se eu vou no próximo número não, acho que eu vou ficar nesse número aqui. E aí põe uma haste menor do que o canal femoral permitiria. E aí essa haste ela não fixa de forma adequada, ela não dá o que a gente chama de press fit, a pressão na pega ali. E aí quando o paciente ele começa a caminhar ou começa a colocar uma carga naquela articulação de forma precoce, aquilo ali pode fazer um afundamento, uma migração vertical, o que a gente chama de subsidence, tá? Então isso pode acontecer tanto na prótese primária quanto na prótese de revisão, tá? Isso é uma complicação nesse tipo de implante, tá? Mas na grande maioria dos casos, mesmo que ocorra essa migração vertical da prótese não cimentada, ela é muito pequena, tá? A gente fez até um trabalho sobre isso, tá para publicar, a gente apresentou isso no Congresso Europeu, com uma haste não cimentada que teve um subsidence pequeno, tá? Uma migração vertical, mas que não interferiu nem na fixação, porque depois ela formou. Teve um paciente comigo na sexta-feira que eu mostrei para ele, foi o Bruno, eu mostrei para ele a spot welds, né, que são as traves ósseas em direção à prótese que mostra a fixação dela, tá? Então, quando o paciente ele pode ter uma pequena migração e depois ela fixa. Isso não altera a estabilidade do implante, não muda em nada, tá? A gente está até para publicar um outro trabalho aí, com uma outra haste, sobre isso também. Mas é uma pergunta bem interessante. Pode acontecer, mas normalmente, na grande maioria dos casos, não tem repercussão clínica nem com relação à estabilidade do implante. Mas muito boa, eu gostei dessa pergunta. Quais componentes se trocam pelo desgaste? É mais simples? O que acontece é o seguinte, quando a gente tem aquele... Deixa eu pegar aqui nos meus... aqui, ó. Peguei. Então vamos lá. Eita! Peraí que caiu aqui. Caiu a cabecinha do fiel. Isso só não pode acontecer na cirurgia, né? Quando a gente tem esse par tribológico aqui, na verdade eu tenho aqui, é o polietileno com a cerâmica,
Quando a gente começa a ver que está ocorrendo desgaste, tá? Que na minha opinião e do nosso grupo também é a segunda grande urgência para se fazer um procedimento de troca, porque a gente fala para o paciente assim, olha, está começando a desgastar. Dependendo do nível de desgaste, a gente consegue planejar isso bem, tá? Mas a gente pega às vezes pacientes que não foram acompanhados ou que estavam se sentindo bem e não acompanharam, e essa prótese ela começa a fazer um desgaste, começa a perder osso ali. Então, tempo é osso, né? Eu sempre falo isso, tempo é osso. Então, às vezes, a gente protelar demais uma cirurgia de revisão de prótese pode causar uma falha óssea, uma cirurgia de prótese cada vez mais complexa para reconstrução, tá? Então, quando a gente tem, por exemplo, esse par tribológico aqui e não há sinais de perda óssea ao redor, nem do acetábulo, nem do fêmur, o que eu faço normalmente é só trocar o poli e a cabeça. Só isso, então a gente só troca o par tribológico mesmo, tá? Agora, quando já existem sinais de soltura do componente acetabular e ou femoral, aí tem que trocar todo mundo, tá? Quando for só troca, é tranquilo. Não é que seja tranquilo, é mais tranquilo do que quando já existe, além disso, perda óssea. Porque aí muitas vezes nós temos que reconstruir aquela região com cunhas de tântalo, com um enxerto, né, do próprio paciente, ou enxerto sintético, aí a cirurgia fica um pouco mais complexa, né? Vou só pegar uma pergunta do Thiago aqui, que estava falando de diminuir a chance de risco de ilustração? Sim, sim, Thiago. Normalmente se faz uma fibrose boa ali ao redor do implante, que isso diminui a chance. Ela só tende a acontecer de novo, olha isso, ela só tende a acontecer de novo quando existe, por exemplo, algum desgaste no caso, por exemplo, no par tribológico, por exemplo, no polietileno, tá? Isso aí pode acontecer, tá bom? Mas a chance diminui muito, tá? E hoje em dia, com esses acessos minimamente invasivos, qual você não solta musculatura, não solta tendão, enfim, a chance de ilustração cada vez é menor, né? Graças a Deus. E com as cabeças maiores também, principalmente. Até quando posso postergar uma cirurgia de descompressão? Essa pergunta, eu acho que eu guardei essa pergunta porque eu acho que ela não é só uma pergunta interessante, ela é uma alerta. Se você tem necrose da cabeça do fêmur e não tem colapso ainda, você tem que fazer a cirurgia de descompressão para ontem. O fato de você postergar essa cirurgia por algum motivo, sei lá qual motivo, se o motivo for pelo trabalho, porque você está com medo, enfim, cara, você está perdendo a grande chance da tua vida de evitar uma cirurgia mais complexa depois. Porque depois que colapsou, mesmo que você não tenha dor, dali para frente só prótese. Até um paciente escreveu aqui, tá? Então, na minha opinião, não se deve postergar uma cirurgia de descompressão quando não tem colapso. Essa é a minha opinião. O paciente tem mobilidade com o espaçador? Sim, sim. O paciente tem mobilidade, mexe, caminha, enfim. Só que eu sempre oriento caminhar com auxílio, porque como a prótese, como eu disse, é uma prótese que é mal cimentada, ela é feita para que eu possa retirá-la depois, ela pode também sofrer um afrouxamento, uma soltura mais precocemente, tá? Mas o paciente pode caminhar, que era outra pergunta aqui de cima também. Qual o tratamento do impacto fêmur-acetabular tipo CAMI? Muita dor. Isso aqui é uma coisa bem legal, porque essa pergunta aqui é uma pergunta que cai sobre tudo aquilo que a gente conversa sobre receber algumas perguntas no direct ou no site, enfim. Isso é uma coisa muito vaga, né? Eu tenho impacto, mas tenho muita dor. Será que esse paciente ele tem impacto, mas já tem uma lesão de cartilagem, já tem diminuição de espaço, já tem sinais clínicos de diminuição de arco de movimento? Porque às vezes esse paciente ele já não tem mais impacto, ele já tem a consequência do impacto, que é a artrose. Entendeu? E isso tem que ser muito bem avaliado no pré-operatório. A gente vê tanto para necrose com descompressão, como para artroscopia, para impacto, fala assim, eu fiz a artroscopia e não deu nada. Porque muitas vezes esse paciente já tinha um pouco de artrose, ou já tinha uma lesão de cartilagem, ou já tinha diminuição de espaço, ou já tinha cisto subcondrático, como a gente viu aqui. Então a coisa tem que ser muito bem conversada antes. A artroscopia de quadril em pacientes que têm artrose, quando tem indicação, e aí depende de alguns critérios técnicos, tá? Existe um percentual muito grande de evolução para prótese. Eu sempre falo para o meu paciente o seguinte, nesse caso a artroscopia é uma tentativa de criar uma ponte
para que a sua cirurgia para prótese ela seja um pouco mais para frente. Mas o paciente tem que entender isso, ele tem que estar a par disso. E quando o paciente tem muita dor nesse pré-operatório, ele diz, quanto tempo esse paciente tem de dor? Aí eu tenho dor há 2 anos, 3 anos. Muito provavelmente ele já tem uma lesão de cartilagem profunda e ou extensa, que vai comprometer o resultado final dessa artroscopia, e o médico ele tem que conversar isso tudo antes, porque senão ele vai ser, entre aspas, aquele cara, não, operei com o Dr. X e não deu certo a cirurgia. Mas por que não deu certo? Entendeu? Por que não deu certo? Porque, ó, faltou o blá blá blá, né? Certo? Quanto tempo após uma ATQ corre risco de infecção? A gente até conversou sobre isso, né? Tem que sempre ter cuidado, né? Não tem como deixar de ter cuidado, tá? Qual a idade mínima para se fazer uma prótese quadril? Essa pergunta foi interessante. Eu atendi uma paciente recentemente, uma faixa etária bem jovem, em que não tinha outro jeito, sabe? Ela vai acabar em algum momento evoluindo para prótese, e que na verdade a única coisa que eu fiz foi ver se o núcleo de crescimento dela já tinha ocorrido. Então eu perguntei, no caso era paciente de sexo feminino, quando tinha sido a menarca dela, e com o núcleo de crescimento fechado, qualidade de vida ruim, com critérios clínicos, na minha indicação é prótese. Infelizmente. É óbvio que a cirurgia ela tem que ser muito bem realizada, muito bem feita, para que seja uma cirurgia que dure muitos e muitos e muitos e muitos anos. Tá? Até quantos meses pode se considerar normal você tirar uma leve dor no quadril após uma ATQ fratura de colo de fêmur? É bem interessante essa pergunta, porque eu sempre converso isso com meus pacientes, porque a fratura de colo de fêmur, né, é um tipo de coxartrose à parte, né? É um tipo de prótese à parte, né? Eu, quando eu fazia trauma, eu particularmente eu não gostava de fazer colo de fêmur. Por quê? Primeiro, você não tinha relação médico-paciente, você conhecia o paciente pelo trauma, tá? Então, por mais que você falasse tudo aquilo que a gente sempre conversa, cara, o paciente está com dor, ele está com... né? Ele era normal até ele ter um acidente ou cair, enfim, o que seja, e ter uma fratura, tem que botar uma prótese. Então, é sempre diferente. Uma outra coisa também é o seguinte, todo paciente com artrose, ele vai adequando a anatomia dele, a musculatura dele, ele vai se reequilibrando biomecanicamente, e quando ele coloca a prótese, ele sente um alívio absurdo, porque ele não tinha nada, ele não tinha movimento, ele não tinha vida. Então quando a gente faz isso, o paciente fala assim, pelo amor de Deus, doutor, ainda bem que eu fiz essa cirurgia, graças a Deus. Por mais que ele sinta uma dorzinha no quadril, que pode ser por uma sobrecarga biomecânica de pessoas, no reto femoral, tensor da face lata, na bursite, enfim, o que seja, esse paciente praticamente não reclama. Ele vai tocando a vida dele, ele fala, daqui a pouco vai passar. Agora, quando ele teve a fratura, esse cara não sentia nada, zero no quadril. E aí, qualquer coisinha que ele sente, isso incomoda o paciente. O que eu vejo na prática é o seguinte, quando a prótese está muito bem colocada, anatomicamente restaurou a biomecânica, na maioria dos casos é por alteração miofacial, é por alteração de tendão, tá? E normalmente aí sim eu oriento um trabalho biomecânico, e que eu tenho fisioterapeutas, graças a Deus, maravilhosos que trabalham comigo, que ajustam e ajudam muito isso aí, tá? Na minha opinião, a grande maioria dos casos é biomecânico, tá? E é comum de se ver pacientes com colo de fêmur e prótese, né? São os pacientes que normalmente chegam no consultório e sempre reclamam de alguma coisinha, de alguma dor, enfim, justamente por causa disso. Eles não tinham nada antes. Eles tiveram um acidente, caíram e fraturaram. Foi uma coisa muito abrupta, né? Doutor, agora eu vou começar a ler algumas perguntinhas, tá? A gente está quase acabando, né? Artrose do quadril e virilha, queimação, vai até o joelho, presente de repouso. Seria um sintoma, sim. Na verdade, a dor irradiada no joelho é um sintoma de comprometimento, é um sinal de comprometimento do quadril, muitas vezes. Eu vou contar uma historinha para vocês. Eu era bem mais novo, né? Eu estava já fazendo um ambulatório lá no Tio de Trauma, e aí chegou uma paciente para mim que tinha sido atendida por um colega em outro hospital, um senhor, né? Ele chegou caminhando, mas com dificuldade, com andador, com dor no joelho. Ele tinha tido uma queda em casa, com uma dor no joelho. O colega foi e radiografou o joelho dele. Quando radiografou o joelho, ele não tinha nada, tá? Ele falou, olha, toma esse remedinho aqui, ele sido a pancada, enfim, e vai passar.
E aí, passou uns 2, 3 dias, ele voltou lá com a dor ainda, aquela dor irradiando ali. A dor não tinha nada na virilha, sem dor na virilha. A dor era mais no joelho até, na coxa. E aí, o colega foi e orientou uma fisioterapia para ele. Quando o fisioterapeuta, que não tem nada a ver com a história, foi mexer o joelho dele para fazer uma analgesia, tentar ver como é que estava a musculatura, enfim, desviou a fratura do colo de fêmur, que estava impactada. E aí a dor começou na virilha, o paciente foi comigo e a gente acabou botando uma prótese quadril, entendeu? Então a dor irradiada para o joelho pode ser, sim, um sinal de comprometimento do quadril, tá? Então sempre, paciente com dor irradiada no joelho tem que examinar o quadril, tem que deitar o paciente, tem que tocar o paciente, tem que mexer o paciente, né? Não pode ser consulta doutor laudo, né? Olhei o laudo, não tem nada, pode procurar fisioterapia e remédio e volta daqui a, sei lá, quando o convênio permitir a nova consulta, enfim. E é comum um jovem de 25 anos ter artrose no quadril? Não é que seja comum, mas pode acontecer, né? Antigamente se acreditava que artrose era doença de idade, né? E hoje em dia a gente vê o contrário. Eu posso dizer com 44 anos que eu boto muito mais prótese em pacientes mais novos do que eu, quase, do que pacientes mais velhos. Então não é uma regra, sabe? Não é oriundo num processo degenerativo pela idade. A gente colocou um post agora recente, aqui eu sempre falo a gente porque nós somos uma equipe, né? Mas de uma paciente de 74, 75 anos lá, né? Num pós-operatório de 3 semanas de prótese quadril. A idade cronológica não quer dizer nada. O importante é a idade biológica, tá? Doutor, IFA bilateral com cisto, direita 10 meses e esquerda 6. Daria para fazer artroscopia ou ATQ? Não, possivelmente deve ter sido você que me perguntou. Eu já respondi até na live. Mas a princípio sim, eu já respondi essa tua pergunta. Vale a pena você ouvir a live no começo. Hoje mesmo o médico me passou fisioterapia e remédio. Tem 19 anos com artrose no quadril. Que negócio, é uma conduta, né? Eu particularmente, eu acho que existem alguns outros tipos de opções. Uma delas é a terapia viscobiológica. Bloqueio neurosensitivo associado, que pode dar uma melhora clínica desse paciente com 19 anos, enfim. Eu acho que existem outros métodos. Quando eu comecei a cirurgia de quadril, isso em 2001, né? 2001, olha só, 20 anos. Eu me lembro que quem fazia outra especialidade ficava zoando os cirurgiões de quadril. E aí, qual a cirurgia de hoje? Qual a cirurgia diferente que vocês vão fazer hoje? Prótese, né? Só existia prótese. Então, ou o paciente não tinha idade para prótese, ou ele fazia prótese, né? Aí, 2008, 2009, a gente começou a fazer artroscopia de quadril, né? E aí começou a entrar artroscopia de quadril no contexto, tá? E hoje em dia nós temos as terapias viscobiológicas, coisas que obviamente pouca gente faz, mas enfim, com a técnica adequada, ela pode dar uma resposta bem interessante para os pacientes artrósicos, independente da faixa etária. Tá? Eu fiz um post agora recente, uma paciente com uma coxa-artrose avançada, que em 2018 nós fizemos uma aplicação de terapia viscobiológica guiada por ultrassom. E essa paciente até agora não houve uma evolução da artrose, não tem sinovite, é paciente bem clinicamente. Eu fiz o vídeo aí, botei no stories aí. Então, não vejo problema. Quem tem osteoporose pode fazer ATQ bilateral? Pode, não muda em nada. Às vezes o paciente chega com densitometria óssea. Densitometria óssea, para quem tem artrose, não serve para nada. Porque densitometria óssea, ela vê o quê? Aumento ou diminuição de massa óssea. Quando você tem artrose, muitas vezes no colo do fêmur, quando mais é bilateral, você tem a formação de osteófitos, daqueles bicos ósseos. Então você tem aumento de massa óssea. Então a tua densitometria óssea pode dar um falso negativo, né? Ela pode dar que você está muito bem e você tem osteoporose. Então, na minha opinião, densitometria para paciente que tem artrose, seja da colombar ou seja do quadril, se a gente doa esse quadril não quer dizer nada, tá? Eu também não vejo nenhuma contraindicação a fazer prótese em paciente com osteoporose, tá? O paciente teve doença de Leque Calvepert na infância, lado esquerdo, e não operou. Tive regeneração total. Normalmente, a gente vê que a doença de Leque Calvepert normalmente não se opera, né? A maioria dos casos, né? Espera-se sim a remodelação, né? A fase de remodelação da cabeça. Infelizmente, ela pode evoluir para uma cabeça muito grande, né, que a gente chama de cabeça de cogumelo, né? Isso pode levar a um problema secundário que chama-se impacto femoroacetabular.
E aí com o avanço da artroscopia de quadril, a gente consegue nesses pacientes que ainda não têm artrose, fazer uma artroscopia daquela região para atuar evitando o impacto e associar muitas vezes a uma terapia viscobiológica num protocolo pós-operatório, com resultados bastante interessantes. Há 2 anos fiz a artroscopia do quadril por uma lesão de labro direito, tenho dor. Agora é do lado direito. Tem que só avaliar primeiro se a artroscopia tratou completamente o impacto e se existia uma lesão de cartilagem associada, né? Por isso que sempre quando eu tenho um paciente que eu tenho uma lesão de cartilagem no pré-operatório, normalmente meus pacientes, quando eu faço a artroscopia de quadril, eu sempre peço para o meu anestesista filmar ali um pouquinho da artroscopia para mostrar para ele. Porque é difícil de falar para você tem uma lesão de cartilagem. Ele fala assim, tá bom. Mas quando ele vê a lesão de cartilagem, ele começa a entender aquilo ali, tá? Isso aí tem vários aspectos. A gente costuma dizer que a principal causa de falha na artroscopia do quadril é a retirada inadequada ou não completa do impacto fêmur-acetabular. Então teria que dar uma olhada, entendeu? Quarta-feira a gente se vê. Doutor, minha filha tem artrite reumatoide que recentemente desencadeou uma artrose no quadril. A artrite reumatoide é uma patologia que é uma daquelas causas que a gente conversa sobre prótese bilateral dos quadris em pacientes jovens, tá? Eu tenho até um trabalho publicado, quem quiser pesquisar no Google, sobre prótese quadril não cimentada em pacientes com artrite reumatoide. Foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz quando eu estava ainda no INTO lá, na residência, e é bem legal, tá? Eu gosto, muito se falava que todo paciente com artrite reumatoide que fazia prótese, como tinha alteração do corticoide, enfim, da porose, tinha que botar prótese cimentada. E a gente foi por um outro caminho e eu tenho seguido isso na minha prática até hoje, isso já tem mais de 15 anos, né? Quadril, já com indicação de prótese, já deixar de nova igreja, ver se a cirurgia sobre... Então, vale a pena ler esse artigo, depois você dá uma entrada lá no Google, bota lá RBO, Revista Brasileira de Ortopedia, bota o meu nome lá, artigos publicados pelo Dr. Bruno, enfim. Esse é um artigo bem legal, tá? E tem total indicação, eu não vejo problema nenhum. Tem artrite que faz... na verdade, o que acontece? A questão imunobiológica é só uma questão de que se tem uma contraindicação clínica para a realização ou não do procedimento, tá? Grande Rodolfo, tem que voltar comigo, hein, cara? Você tem que ver esse quadril aí. Quem tem artrose, é comum girar o quadril para subir de degrau? Na verdade, o teste é muito legal. Eu sempre faço isso nos consultórios. Você faz o seguinte, você deita e flexiona a tua perna. Flexionar é trazer a tua perna em direção ao peito. Tua perna, normalmente quem tem artrose, a perna abre, tá? Chama-se sinal de Drena, que era um sinal que a gente utilizava para epidemiologia de epifisiólise, tá? Ou de escorregamento fisário, né? Então, todo paciente, quando ele tem que andar reto, né? Como ele abre a perna para subir o degrau, ele acaba girando a bacia para permitir que ele faça reto. Eu sempre explico isso para mim, os pacientes no consultório, tá? Isso é comum, tá? Tu faz até aqui com a prótese Coreio na rede pública, que é a Corail, né? Que é na verdade, na rede pública, não, que é a prótese da Johnson & Johnson, tá? Não faço. Infelizmente, mas eu faço fora, tá? Eu faço fora. É uma das minhas próteses prediletas e até porque é uma das próteses que tem maior sobrevida no mundo. A gente costuma dizer que são as duas próteses que têm maior sobrevida no mundo. A prótese de Exeter, que é a prótese cimentada, que é a que o Guzmão, o João adoram, e a prótese da Corail, que é a prótese da Johnson, que é a prótese que eu e Inácio a gente faz muito, né? A gente gosta muito, a técnica cirúrgica é muito legal, tá? Vamos ver aqui, tem mais alguma pergunta? Problemas no quadril evoluem para deformidades musculares? Na verdade, problema no quadril, problema na lombar, tudo altera a tua biomecânica, tudo altera a tua parte da musculatura, a tua cadeia muscular. Por isso que o trabalho do profissional, do fisioterapeuta, com entendimento sobre a biomecânica, sobre a cadeia muscular é super importante. Por isso eu agradeço a minha vida ter encontrado profissionais como a Andréia, a Carol, a Fátima, o Sidney, são profissionais super refinados no que diz respeito a esse trabalho biomecânico, sabe? Que pouca gente dá valor, né? Vamos ver se tem mais alguma outra pergunta aqui. Ó, o Thiago botou, 3 anos de artropatia blanda na minha vida. Cara, eu
Eu atendi um paciente, eu até fiz um post dele, o Rick falou pra mim assim, pô, Bruno, eu sinceramente, se eu soubesse, eu tinha feito antes. Eu jogo hoje futebol com meus filhos, enfim, acho que tá com 2 meses ou 3 meses de pós-op. Ele operou com a gente no mutirão do meu quadril aqui no Rio. Se eu soubesse, eu teria feito isso antes. É muito difícil a gente ver um paciente se arrepender, tá? Mas a gente não pode esquecer que não é uma ciência exata, tá? Então, infelizmente, a gente tem que, obviamente, tentar diminuir o máximo as possibilidades de que dê errado, mas pode acontecer, tá? Infeccionária preocupante? Com certeza, principalmente foi infeccionária de repetição, tem que ter tratamento antes, entendeu? Não pode mesmo, tá? Vamos ver se tem mais aqui, já estamos chegando, esgotando o tempo aqui. Vamos ver. Todo mundo aqui. Acho que a gente já conversou bem aqui, né? Eu vou responder só uma última. Tive uma refratura do fêmur com pseudartrose, eu estou com fixador externo. Na verdade, a pseudartrose do fêmur ela tem 2 formas de ser tratadas, né? Ela se trata com fixador externo. Hoje em dia a gente usa muito aquele fixador ortofix, não mais o Lizarov, né? Tem métodos de compressão de extração, de transporte ósseo, enfim. Já fiz isso muito na minha época da residência, mas hoje eu tenho grandes amigos que realizam. Um deles é o Flávio Cerqueira, o Rodrigo Mota, o Bernardo, o Len Gruber, que são caras que fazem muito bem essa parte de fixador externo. Um grande abraço para eles. E uma outra possibilidade que eu tenho umas 3 ou 4 casos de paciente que teve a pseudartrose do fêmur e tinha uma artrose do quadril, e eu acabei fazendo a prótese total de quadril utilizando uma haste de fixação distal, transpassando o defeito da pseudartrose, cruentizando aquilo ali, colocando terapia biológica com todos os casos consolidados, sem fixador externo. Nesses casos, obviamente, eu botei a prótese porque ele tinha uma artrose na articulação do quadril e tinha dor. Então, acabou juntando as duas coisas. O que o senhor fala sobre prótese de dupla mobilidade? Olha, eu acho a ideia da prótese dupla, que a gente chama de dual mobility, né, dupla mobilidade, uma coisa muito interessante, tá? Não acho que é para todo mundo. Aí volta a mesma coisa. Eu acho que tem alguns casos específicos que podem ser utilizados. Eu já utilizei, eu gosto muito da técnica, da ideia, tá? Hoje em dia aqui no Rio só tem 2 fornecedores que têm esse tipo de implante. Eu acho muito legal. Eu acho que é uma ferramenta que tem que estar. Eu estou até com um caso para fazer. Um paciente que tem uma sequela neurológica do mesmo lado que vai ser feita a cirurgia, com uma fraqueza muscular. Até o Flavinho Abas está acompanhando esse paciente, preparando esse paciente do ponto de vista muscular para mim no pré-op. E muito provavelmente eu vou colocar uma dupla mobilidade nesse paciente, tá? E eu acho que tem esses casos aí que eu gosto da dupla mobilidade, tá? É uma técnica interessante. O problema é que as pessoas veem a dupla mobilidade como se fosse a saída para evitar a luxação, né? E aí querem botar para todo mundo. E aí eu volto. Eu preciso de trabalhos a longo prazo para me dizer que ela é uma prótese legal para eu utilizar num paciente extremamente jovem, quando eu poderia utilizar uma prótese cera-cera, uma cera poly, high cross-linked e não ter nenhum tipo de problema, entendeu? Esse é sempre o pensamento que eu tenho que ter. Alteração morfológica do fêmur, como você tem uma alteração da forma do fêmur, do colo femoral, tá? A maioria das vezes é por alteração de osteófito ou bump ósseo, enfim, tá? Vou responder agora aqui o último paciente. Tem artrose avançada, estou com indicação de cirurgia, as dores estão intensas, muita dor, inclusive no joelho também é normal. A dor no quadril, deixou a última pergunta para a mesma coisa que eu já respondi antes. Você vai ver o seguinte, eu já dei a resposta para essa pergunta na live, no meio da live aí. Vale a pena você ver, a gente até discutiu um bom de tempo, deu até um exemplo, vale a pena, tá? Eu consigo a prótese da coraia no SUS mesmo que não tem? Eu não tenho a mínima ideia. Tá? Simples também, se a gente pensar no raciocínio óbvio. Se é SUS, ele tem que te oferecer. Se você está comprando para alguém fazer no SUS, isso não deixa ele ser SUS. Aí eu já acho que tem algo errado, né? Mas enfim. Por exemplo, se você falasse para mim que você ia comprar a coraia para eu fazer no HTO da Lolindu e eu operasse para você, eu diria que eu tô maluco. Eu não faria isso, entendeu? SUS é SUS. Se for para você utilizar a Corail e você quer muito usar a Corail, faça a cirurgia fora. Caso não tenha no serviço público ou entre por outros tipos de meios que se pague essa cirurgia pelo SUS, tá? Mas essa é a minha opinião.
É, Bruno, é isso aí. Você precisa mesmo. Tá bom? Então, olha só, pessoal, eu queria mais uma vez imensamente agradecer a presença de todos. Sabe que eu gosto muito de, de fazer essas lives, eu gosto muito de conversar, de colocar aquilo que eu acho. Lembre-se, sempre converse com o médico de vocês, caso obviamente não seja eu, sobre essas questões, tá? Porque cada um tem a sua opinião, a sua conduta de pós-operatório, de infecção, enfim, como vai conduzir o caso, tá? Eu boto aqui a minha opinião. É por isso que eu sempre falo, é muito difícil o paciente me mandar um laudo, um raio-x e falar qual o orçamento, o que o senhor faria, enfim. A coisa não é assim, a coisa tem que ter relação médico-paciente, a coisa tem que ser fechada nisso aí. Senão fica uma coisa assim, eu passo o valor e ele fala, isso aí tá caro. Tá caro por quê? Quais as variáveis que você se utilizou para determinar se está caro ou está barato, entendeu? Então eu acho que a coisa não é muito assim, além de ser uma coisa proibida pelo Código de Ética do CFM, tá? Então a coisa tem que ser muito bem fechada nesse sentido. Então eu agradeço mais uma vez, é sempre muito legal a gente estar aqui. A minha ideia, obviamente, se não tiver tanta pergunta, fazer só daqui a 15 dias, tá? Em breve teremos a live também do meu quadril, tá? Com nós 4 reunidos. Eu acho que vocês gostam muito. Eu também gosto muito de estar com meus amigos. Eu vou só responder a última pergunta aqui. 25 anos, qual é a melhor prótese? Cera ou cera poly? Olha, cera ou cera poly high cross linked, eu utilizo as duas, tá? O que eu vejo na prática, normalmente os pacientes eles têm uma tendência a querer fazer cera. Eu gosto muito da cera quando eu vou trabalhar com cabeça acima de 32 ou 36, principalmente 36, tá? E quando eu faço acesso anterior direto, eu tenho preferido um pouco mais a cera do que a cera poly. Mas enfim, eu faço as duas. Eu tenho paciente com cera, com cera poly. Eu gosto das duas, tá? Obviamente, esse poly top, né? High cross linked, tá bom? Então, é isso. Deixei a última aqui. Um grande beijo para todos, uma boa noite. Hoje já tive já as 2 cirurgias, essa semana tem mais. Vou postando aqui coisas legais para a gente poder sempre gerar uma discussão interessante. Participem, mandem mensagens legais, perguntas legais, tá? Entrem lá, tanto lá no meu canal do YouTube, mandem perguntas lá, aqui no Face, no Insta. Pode ser que eu faça uma live no YouTube também, para a gente poder divulgar aquilo lá também. Eu não sou muito de YouTube, eu gosto mais do Insta, mas eu acho que tem que ir para esse caminho também, tá bom? Mas um grande beijo para todos, fiquem com Deus e a gente se vê na próxima live, tá bom? Beijo, tchau, tchau.